Bom dia, crianças! Dando início à nossa primeira aula de história, hoje nós vamos falar sobre as histórias dos índios. Mas por que falar sobre os índios? Porque os índios, eles tiveram uma grande importância na história do Brasil. Eles têm uma grande importância na história do Brasil. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles, vamos descobrir um pouco sobre a cultura dos índios. Mas quem são os índios? Quem são os índios? Índio é qualquer membro de uma comunidade indígena. O índio, ele é qualquer membro de uma comunidade indígena que é reconhecido como índio. E comunidade indígena é toda comunidade fundada em relação de parentesco ou vizinhança com seus membros. Gente, uma coisa interessante sobre os índios, sobre os indígenas, é que entre eles não existe classe social, não há classes sociais como entre o homem branco. Todos os índios, todos os indígenas, eles têm o mesmo direito, eles recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, ela pertence a todos os índios. E quando um índio ele sai para caçar, ele costuma dividir a sua caça, o que ele conseguiu, com os habitantes da sua tribo, ou seja, com as pessoas do seu grupo. Por que, gente? Por que eu falei com as pessoas do seu grupo? Porque a tribo significa grupo humano unido pela língua, pelo costume e pelas tradições. Então, isso que é uma tribo. É um grupo humano unido pela língua, pelas tradições e pelos costumes. Nas tribos, as únicas coisas que eram de propriedade individual, ou seja, que tinha dono, eram os instrumentos de trabalho, como o machado, os arcos, as flechas e os arpões. As únicas coisas que tinham dono era isso, eram os materiais de trabalho. Já esse trabalho nas tribos, ele era realizado de forma coletiva. Todos trabalhavam, porém, era dividido por sexo e por idade. As índias mulheres, por exemplo, elas eram responsáveis por fazer a comida. Já os índios crianças, eles eram responsáveis pela colheita e pelo plantio. Já os homens adultos, os índios adultos, eles ficavam encarregados do trabalho mais pesado. Eles faziam aquele trabalho que precisava mais de força, como a caça, a pesca, derrubar as árvores. Então, essa era a função dos índios adultos. Duas pessoas eram muito importantes na tribo indígena, nas organizações da tribo indígena, o pajé e o cacique. Então, essas duas pessoas, eles eram líderes nas tribos indígenas. O pajé, ele era o sacerdote da tribo. Ele conhecia os rituais, eles recebiam a mensagem dos deuses e também era curandeiro. Ele era responsável por estar passando remédios, fazendo ervas, porque ele conhecia os chás e as ervas que serviam para curar as doenças. Então, o pajé, ele era responsável por fazer remédios, porque ele conhecia os chás e as ervas. Já o cacique, ele também era importante na vida tribal, porque ele fazia o papel de chefe, ele organizava e orientava os índios. Então, o cacique, ele faz o papel de chefe, ele organiza e orienta os índios. Gente, a educação indígena, ela é bem interessante. Por quê? Porque os pequenos índios, que eram conhecidos como coromins, eles aprendem desde pequeno, ou seja, eles aprendem desde pequeno e de uma forma bem prática. Eles observam o que os adultos fazem e vão treinando desde pequeno. Quando o pai vai caçar,
ele leva o índiozinho junto com ele para que ele fique observando. Portanto, a educação indígena é bem prática e vinculada com a realidade da vida e da tribo indígena. Aí, o pai vai caçar, leva o índiozinho pequeno. A mãe vai cozinhar, leva a índiazinha pequena. Então, eles vão aprendendo desde pequena, vão observando na prática e aprendem. Quando eles atingem 13 ou 14 anos, eles vão passar por um teste, por uma cerimônia para ingressar na vida adulta. Então, é dessa forma que se faz a educação indígena.